Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pode Incluir Podcast. Mês de março é um mês que nós celebramos nós mulheres, mas também não é só um mês de homenagens, é um mês de discutir espaços, direitos e políticas públicas. Por isso, o episódio de hoje do Pode Incluir Podcast recebe uma mulher que é líder e que vem construindo dentro da gestão pública o seu espaço de poder. E esse espaço não é só para ela, é para nós mulheres também, porque quando uma mulher ocupa um espaço de decisão e de poder, ela abre caminhos para outras mulheres. E é com muita alegria, com muita honra, que eu recebo aqui no Pode Incluir Podcast essa mulher que eu tenho muita admiração, me inspira. E eu tenho certeza, não só eu, Cícera, mas Arapiraca, Alagoas e o nosso Brasil, do quanto ela vem fazendo um trabalho belíssimo dentro da gestão pública do município de Atalaia. Ai, Cícera, muito obrigada pelo convite. Eu fico super honrada por estar aqui, por ser uma mulher que inspira, por ser uma mulher que transforma e uma mulher que quer levantar tantas outras. Hoje eu digo, eu sou uma mulher que levanta a bandeira das mulheres por querer que todas as mulheres tenham mais espaço, por querer que as mulheres tenham o seu lugarzinho. E eu fico tão feliz e, como eu disse, honrada de ter você aqui. Eu disse, só vou chamar de Ceci, viu? Pode chamar, fica à Nem vontade. só conheço pelas redes sociais. E como eu disse, quando eu enviei o convite, eu enviei pelo direct no Instagram. E eu fiquei muito feliz e até surpresa de você ter respondido e já pediu para entrar em contato com a sua assessora. E já marcamos aqui esse momento, porque, como eu disse, você é uma mulher que inspira. Não é só pelo fato de você estar na posição que você está hoje enquanto prefeita, mas é o quanto você levanta outras mulheres, você traz nós mulheres também para o debate, para a reflexão, para entender, né, sobre nós, o que é que eu mereço, onde eu preciso estar, sobre validar o que nós somos, né, na nossa essência enquanto mulher. E antes de falar, né, desse seu trabalho enquanto prefeita do município de Atalaia, eu queria saber quem é a Ceci antes de ser prefeita de Atalaia. Bom, gente, a Ceci, antes de ser prefeita de Atalaia, é uma mulher que sonha muito. Uma mulher que sempre quis mudar um pouquinho do local que ocupa. Então, a Ceci, antes de ser prefeita, é aquela mulher que sonha, é aquela mulher que é mãe. Então, e é aquela mulher que eu digo, aquela mulher que faz tudo ao mesmo tempo, aquela mulher multifunção, sabe? Aquela mulher que não para. Que está nativa sempre. Se quer estar nativa sempre. Aí, se eu durmo, eu sonho fazendo, eu sonho acontecendo. Eu acordo, sabe quando eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e dizia, é quando você lava o seu cabelo que você tem essas suas inspirações, porque são inspirações que eu tenho assim, que eu digo, não, eu preciso fazer isso, eu tenho que ser desse jeito. E quando eu vejo realmente que eu consegui ali transformar, tocar naquele coração, mudar aquela vida, eu digo, hoje eu vou para casa contente. Hoje realmente eu transformei e mudei aquela pessoa, mas não por ocupar cargo político, mas sim por realmente gostar e entender que é a missão de vida. Então, eu digo, se eu não fosse prefeita, eu gostaria de ocupar espaços que pudessem mudar a vida das pessoas, que transformassem a vida das pessoas, que conseguissem levantar outras mulheres, outras pessoas. E eu digo, Ceci sou aquela pessoa que não liga de recomeçar, de se retransformar. Eu posso chegar 1000 vezes, sabe, Cícera, ao fundo do poço. Eu não tenho medo. Eu nunca tive medo de recomeçar. E reconstruir, né, Ceci? De me reconstruir, de me refazer. O importante é a gente nunca ficar parada. Por isso que eu digo a tantas mulheres e a tantas pessoas, não tenham medo, porque a gente sofre, a gente cai, mas a gente sempre, com muita fé, a gente levanta. Ai, que coisa linda. Eu chego aqui querendo me emocionar, porque quando a gente ouve isso, né, de uma mulher que
você aparenta ser essa mulher realmente que se reconstrói, que ressignifica, você é muito corajosa, só que existe também essa mulher aí, como você falou, que em alguns momentos da sua vida você precisou recomeçar. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque às vezes nós, enquanto mulher, queremos mostrar que damos conta de tudo, não queremos mostrar as nossas vulnerabilidades, e eu vejo que essas suas características e qualidades faz total diferença no cargo que você ocupa hoje, essa sua sensibilidade, essa empatia, esse olho no olho. Assim que você chegou aqui no Pode Incluir Podcast, foi uma das coisas que eu já observei. Você olha no olho da pessoa, você sorri com os olhos. Por mais que você não fale nada, você fala através do seu olhar, dos seus olhos. E é isso que nós, enquanto seres humanos, estamos precisando nos tempos de hoje, sabe? Porque a humanidade está muito fria, né? As pessoas estão muito distantes. E quando a gente vai para essa questão da gestão pública, principalmente, como estávamos conversando antes, né? Eu ocupo um espaço de poder enquanto gestor de um município, então eu estou em um pedestal, a população está abaixo, eu estou aqui. Mas é como você trouxe, eu estou a serviço do povo, eu estou aqui por eles e para eles. Mas, antes da gente aprofundar isso, eu queria saber quando é que surge essa ideia da Cécia, essa mulher tão corajosa, tão ativa, tão serelepe, que não para de ocupar um espaço de poder e justamente, né, na política? Porque a gente ouve muito, eu lembro, eu sou do interior, fui criada no interior de Feira Grande, e eu lembro que eu ouvia muito essa fala que, por exemplo, alguns cargos em funções não era para mulher. Política para mulher, não é. É coisa para homem. Como se a gente não tivesse, né, vamos dizer assim, essa habilidade de estar ali. E aí eu quero saber de você, quando é que vem essa decisão e quando é que você escolhe, faz essa escolha de ocupar esse espaço de poder? Eu, quando era criança, a minha avó sempre dizia: quando você crescer, você vai ser política. E eu olhava para minha avó e dizia: não, eu chamava ela de Té. Não, Té, aqui não tem ninguém político, então não tem, acho que não. E fui crescendo, fui me encaminhando para a vida e comecei como secretária de assistência social. E ali eu me identifiquei totalmente. Aí depois fui para o governo, fui secretária de Ciência e Tecnologia. E era aquela coisa que sempre foi de dentro de mim. Não precisava ninguém mostrar qual era o caminho. Sabe quando você parece que é conduzida, encaminhada? E eu sempre fui, sabe? Sempre fui aprendendo e sempre fui ali gostando, querendo, transformando, mudando. E aonde eu queria chegar, eu sempre dizia: eu tenho muita fé, eu vou trabalhar muito e eu vou conseguir. Sempre foi com muito trabalho, nunca foi fácil. E nunca é, né, gente? Sempre a gente precisa trabalhar muito, ralar muito, mas é isso, sempre foi assim, trabalhando, conquistando, nunca é. E essa fala, tem cantos que eu chego, só tem eu de mulher. E quanto mais desafiador for, parece que eu gosto mais. Já é uma característica sua, né? Movida a desafios, ao novo, a fazer diferente. E é tão interessante essa fala, né? Que você trouxe sobre essa questão de ocupar esse espaço desde lá da infância com as falas da sua avó. Mas perceba, né? Quando você começa esse trabalho dentro logo da política da assistência social, e você tem muito a ver com esse trabalho. É por isso que você gosta tanto de estar com o povo, com as pessoas, entendendo, né, as necessidades da população. E aí eu sei que não é fácil, porque, como estávamos conversando antes também aqui do episódio, ser mulher é desafiador, é difícil ser mulher, seja qual for o cargo que a gente ocupe, a função, mas sempre vão querer nos desmerecer. E é interessante que sempre também nos olha como se fosse estar ali por conta de outro homem, né? E não olha para as nossas capacidades, né? Para o que a gente tem, as nossas potencialidades. E eu acho muito bacana e acho fantástico o quanto você vem rompendo esses ciclos, né? Quebrando esses ciclos, e principalmente dentro da política. Porque eu sempre digo que como é que nós, mulheres, né, seremos beneficiadas com direitos, garantir os nossos direitos, sermos beneficiadas, né, com políticas públicas para nós mulheres, se quem decide são os homens. Exatamente. E eu falo sempre, a gente precisa
de mulheres para decidir por mulheres e para fazer por mulheres. Não adianta a gente querer que, não desmerecendo, tá, gente? Homem nenhum, Sim, porque eu acho que cada um tem o seu espaço, tem o seu direito, tem o seu dever, mas cada vez mais a gente precisa de mais mulheres para discutir e defender as mulheres, porque a gente tem visto diariamente que as violências, as mães atípicas, a gente tem visto tanto sofrimento e tanta dor que só nós, mulheres que passamos, vamos entender. Só nós que podemos fazer e levantar outras mulheres. Mesmo um homem falando, um homem fala, um homem sente, entende. Claro, o homem tem uma esposa dentro de casa, ele vai entender. Mas a gente que é mulher, a gente sente diferente. A gente sente a dor realmente. A gente sente o carregar, o entender. A gente sabe o que é o sofrer. A gente sabe o que é o machismo, porque a gente sempre passa. Quem não passou vai passar. A gente sabe o que é um assédio. Uhum. A gente conhece uma mãe atípica. A gente ou tem alguém em casa que é mãe atípica, ou tem alguém muito próximo, ou é uma mãe atípica. A gente sabe o que é uma mãe solo. A gente sabe o que é ter que dar conta de tudo. Conta de marido, conta de casa arrumada, ter que dar conta do trabalho e ainda ter que provar no trabalho que você é boa o suficiente para ocupar o espaço que por direito devia ser de um homem, não de uma mulher. E ainda ter que cuidar da nossa aparência. Exatamente. Que a gente não pode chegar de qualquer jeito nos cantos, a gente não pode vestir qualquer roupa, a gente tem que estar com o cabelo arrumado, a gente tem que estar maquiada, nem estou com a unha feita, mas a gente tem que estar com a unha feita, a gente tem que estar aparentável para chegar nos locais aparentável. Porque senão vai dizer, como aquela mulher é desleixada, aquela mulher não se cuida, aquela mulher não está se olhando no espelho. E é sempre culpa da mulher, né, Ceci? Por qualquer coisa. Se foi assédio, também ela estava com aquela roupa. Também andando uma hora daquela, à noite. Também ela conversou com aquele homem assim. É impressionante como tudo nos coloca nesse lugar, né, de nos responsabilizar por qualquer coisa que acontece. E levando em consideração, né, o que você trouxe em relação à questão da mulher, ainda dentro da política, eu sei que são vários os desafios, né, que você enfrenta no seu dia a dia. Você poderia trazer, por exemplo, assim, Cícera, existe tipo esse aqui, ou dois desafios assim que você acha que é o que mais, para você sente ser mais desafiador na questão, você enquanto mulher dentro da política? Hoje em dia, eu não sinto mais dentro da minha cidade um desafio tão grande. Eu senti na primeira eleição por dizer que eu era forasteira, por dizer que eu era uma mulher, por dizer que aquele local nunca tinha sido ocupado por uma mulher. Eu fui a primeira prefeita de Atalaia. Então, hoje em dia, eu não sinto mais por Atalaia, né? A gente sente por fora, assim. Entendo. Fora da minha cidade. Não é capaz. Sempre foi uma bonequinha ali que trabalham por ela é manipulada, ela não sabe de nada o que acontece. A gente vê essa estrutura vindo sempre de fora. Entendo. As pessoas de Atalaia, graças a Deus, hoje reconhecem o trabalho. Eu fico muito feliz, porque eu ando muito e eu sei que as pessoas reconhecem o trabalho, mas a gente escuta muito por fora, foi eleita por isso, foi que... Eu sei que não é verdade. Hoje em dia eu já me preparei bastante a minha cabeça, porque eu sei que eu fui eleita por um povo que acredita no meu trabalho. E que aprovação, né? Eu sei que é por isso, não por A, por B, por nada. Então, eu sei que hoje em Atalaia, graças a Deus, eu consegui romper essa barreira. Mas existe muito esse machismo estrutural na política,
Tem muito. E você também deve enfrentar. Sim, com Eu acredito certeza. que todas as mulheres e várias mulheres enfrentam no seu dia a dia, no seu trabalho. Não é fácil. Não. E assim, trazer você aqui, Ceci, enquanto mulher, por isso que eu quis logo, né, ir por esse caminho, esse lugar de você falar quem é a Ceci antes de ser prefeita, porque às vezes as pessoas olham muito para você enquanto prefeita e não conseguem enxergar ou entender os desafios que você passa como uma mulher comum. Existe sim um cargo que você ocupa, né, uma função, é muita responsabilidade de você estar lidando conta de um município, né, são muitas questões. Mas é importante você, enquanto mulher, trazer também isso e aproxima de outras mulheres, né? Como eu falei, as suas redes sociais nos aproximam muito de você, sem lhe conhecer. Então, você levanta uma pauta muito importante nesse combate à violência contra a mulher, né? Você traz isso e você, dentro do município também, você se posiciona como uma mulher e prefeita que quer combater isso, Isso. né, dentro do município. E aí, quando a gente fala dessa questão da violência contra a mulher, os números são alarmantes. Infelizmente, todos os dias, né, nós temos aí os casos que a gente vê, redes sociais, né, nos noticiários, mas a gente sabe que é bem maior do que isso, do que a gente vê. E aí é de diferentes formas que a mulher é violentada, é psicologicamente, de forma patrimonial. Quando chega no mês de março, é aquele mês lindo, né? De homenagem à mulher, que é importante sim a gente ser homenageada, né? Validar o que nós somos na nossa essência, né? Mas é muito importante também que esse debate ele não venha somente lá para o Agosto Lilás, onde se tem um mês que é em alusão ao combate à violência contra a mulher, mas que a gente todos os dias a gente possa estar falando, levantando essa pauta, orientando, refletindo sobre isso e principalmente começar desde os pequenininhos, né? Eu vejo muito que essa questão, quando a gente fala da violência contra a mulher, é importante sim a gente trazer as mulheres para que a gente possa debater, mas trazer esses homens para nos ouvir. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e aí ela falou assim, Cira, é uma palestra que você precisa, só que assim o público é de homens. Eu digo, que maravilha! Perfeito, porque nós precisamos falar para os homens. Isso. Parem de nos matar, parem de nos machucar, de invalidar o que nós somos. E aí, às vezes, acontece, né, que muitas mulheres também acabam criando aquela comunidade, aquela tribo, parece de querer ser uma quebra de braço com um homem. Eu digo, não é sobre isso. Eu achei perfeita a sua fala, quando você trouxe que está no espaço de poder, porque você realmente tem capacidade para isso e não desmerece nenhum outro homem. Você tem também dentro ali da política, né, pessoas que estão ali que são homens, que estão contribuindo com a gestão pública da sua cidade. Isso. Então não é só quero se for Não. mulher, não. Existem pessoas que têm capacidades, que são homens, e tem mulheres também. Lógico que o seu olhar é para que você possa trazer essas mulheres para ocupar o seu lugar de direito, se assim elas tiverem capacidade para isso, né? Então, assim, quando a gente vai para essa questão, e nós estávamos conversando sobre isso antes aqui do episódio, aí a mulher sofre a violência. E quando essa mulher ela é mãe, e quando essa mãe é uma mãe atípica, aí a gente vai para um lugar onde essa mulher tem um cuidado exclusivo com essa criança. Alguns anos já assim, nos últimos anos, eu estou trabalhando com as famílias atípicas, especialmente com mulheres e mães atípicas. E no meu dia a dia eu acolho essas mulheres, eu escuto, e são muitos os desafios, são muitas dores que muitas vezes são silenciadas. Então, muitas delas não olham para si, não têm tempo para cuidar de si. Aconteceu já algumas vezes, disse, ó, Cícero, eu não tenho nem tempo para pentear meu cabelo. E ali os filhos que entram em crise, tem a questão da vida escolar dessa criança, não existe a inclusão, às vezes, no espaço escolar. Essas mulheres, além de ser uma mãe atípica, não têm o parceiro, é uma mãe solo, não podem trabalhar fora de casa, ou seja, é todo um contexto. Céci, você, enquanto gestora pública, né, enquanto prefeita lá de Atalaia, como você olha, né, para essas mães? O que você pensa assim para o seu município em relação a essas mães? Cícera, a gente faz a capacitação nas escolas, a gente tem um cuidador para cada criança atípica, a gente tem os terapeutas lá em Atalaia. Quando a gente não tem, a gente fornece o carro, mas a gente ainda precisa avançar muito.
muito, porque eu sei que existe toda uma rede para acolher a mãe atípica, porque a mãe atípica sofre muito. Ela sofre em todas as camadas. Ela sofre em casa, ela sofre na rua, o preconceito de ter um filho diferente. Ela sofre com o marido, porque às vezes o marido olha para ela e diz: mas por quê? Por que aconteceu isso? Às vezes o marido deixa. Então, ela, de mãe atípica, é mãe solo. E às vezes a gente vê uma mãe tão cansada, mas tão cansada, que está ali desesperada, sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer no outro dia, porque ela não tem tempo de dormir, ela não tem tempo de comer, ela não tem uma rotina para si. A rotina é só para o filho. Então, a vida da mãe atípica é somente cuidar do filho. Então, quando eu falo para as mulheres, eu também falo para essas mães atípicas, porque é uma vida que é muito, muito, muito difícil. Eu queria contar um episódio que eu estava no aeroporto e tinha uma mãe atípica de um autista, eu acho que grau 3. E a criança, como estava vindo de São Paulo, ela passou 6 meses em tratamento em São Paulo. Era uma criança mais ou menos de 14, 15 anos, ela estava muito agitada. Estava batendo na mãe. Todos aqueles problemas que a gente vê que acontece no dia a dia. Batia na mãe, não queria, sentava, levantava, jogava celular. E eu lhe pergunto, Cícera, quantas pessoas pararam para ajudar essa mãe? Era uma mãe invisível. Até que eu fui lá, ajudei, e aquela mãe olhou para mim assim, como perguntasse para mim: não tem ninguém me ajudando, por que você veio? Por que você quis entrar aqui nesse mundo? E eu fiquei lá até o avião atrasou muito e eu fiquei lá com ela. Aí perguntei de onde ela disse que era de Batalha, que tinha vindo fazer o tratamento, que estava só, que foi ela e o filho. Então você não imagina por tudo que aquela mãe passou, a agitação do filho, e ninguém ajudou. Ninguém. E nesses momentos, muitas vezes, olham com olhar de julgamento. Todo mundo estava olhando mãe. ali para a mãe. Ela não vai fazer nada, a criança agitada, mas não tinha o que fazer. Isso. O voo tinha atrasado muito. E a criança Ele entrou em crise. Ele entrou em crise, em pânico, porque ia viajar. E ninguém fazia nada para ajudar a mãe. E, às vezes, o que uma mãe atípica precisa é justamente desse olhar que você teve para ela. Sem julgamentos, sem culpabilizar, você acolheu essa mãe e até escutou. Nesses últimos anos, trabalhando com famílias atípicas, eu, com a experiência de estar escutando essas famílias, desenvolvendo projetos para essas famílias, eu desenvolvi um método que é os 3 pilares da inclusão. E aí eu sempre falo, não existe como você trabalhar a inclusão se não for através de 3 pilares. Quais são, Cícera? Acolher, escutar e orientar. Porque quando eu acolho, seja uma família atípica, seja uma pessoa com deficiência, né, essa pessoa ela vai se aproximar, vai se sentir ali realmente, né, que eu tenho empatia. E a partir daí eu vou estar escutando as suas demandas, as suas necessidades. Eu sempre digo, escutar, gente, não é sobre você resolver a vida da pessoa. É como você fez ali num lugar improvável, para você fazer algo como esse acolhimento que você fez para essa mãe, mas você foi humana. Você foi sensível. Em vez de você ficar no seu lugar julgando, não sabe criar, não sabe educar, a criança é assim porque a mãe não sabe, como muitas fazem isso. Quantas dizem para mim, Cícera, eu não lembro a época que eu fui à igreja com meu filho. Porque se eu for, as pessoas ficam olhando, ele se desregula, ele não para. Que eu vou ao supermercado, que eu vou à pracinha da minha cidade para brincar, para socializar com outras crianças. Então, Céci, imagina a rotina exaustiva dessa mãe. Não tem tempo para ela de jeito nenhum. Autocuidado em vários aspectos, mental, emocional, social, não existe.
E essa criança ainda, né, entrando em crise, desregulando. Então, assim, é algo que eu levanto, né, essa bandeira para as mães atípicas. E eu fico muito feliz de você, enquanto gestora, estar aqui. A gente está conversando sobre isso, da sensibilidade desse olhar que essas mães precisam. Então, dentro da escola, por exemplo, a gente tem ali crianças que têm cuidador, que têm um professor. Muitas mães, às vezes, ou famílias não se aproximam, não se envolvem diretamente no processo escolar, porque às vezes não se sente pertencente à escola, não existe um espaço de acolhimento, só ligam para reclamar que a criança se desregulou, fez isso, fez aquilo. Essa mãe já está tão exausta, tão cansada, que ela nem quer mais saber, não quer nem mais se envolver com todo esse processo. Então, E a gente precisa entender, quando existe uma reclamação, é exatamente por isso, pela exaustão, pelo cansaço, e tem que entender que ela precisa ser escutada. exatamente. Nada mais, é ser escutada e ser entendida. Às vezes acontece um pouquinho a demora do cuidador, porque precisa de um laudo. Sim, sim. Aí as mães, às vezes, meu filho ainda não foi para a escola porque está sem um laudo, mas precisa entender que tem todo esse processo. E assim, eu sempre digo também nas escolas, quando eu estou também capacitando os profissionais. O que é que existe muitas vezes? Não é sobre você resolver de forma imediata a questão ali daquela criança ali, se você não tem ali como fazer aquilo. Mas a forma como um profissional fala com essa família, Isso. com certeza vai fazer a diferença. Porque ali, essa mãe que chegou exausta, cansada, chega até para brigar na escola. Mas se você chegou, eu entendo o que você está passando, realmente não é fácil. Que já aconteceu, por exemplo, isso comigo, da mãe chegar, reclamar, e eu entendo o que você está passando, eu entendo a sua dor, eu sei que não é fácil. E aí, quando eu começo a me colocar, já vai respirando melhor e já vai se acalmando. Porque ela. Várias vezes a gente já chega nervosa nos cantos. Imagine quem está com a pressão exausta, que não tem tempo para nada, que... Então a gente precisa realmente entender o que eu digo, a gente precisa entender a dor de cada um, porque todo mundo carrega a sua dor. Isso. Todo mundo tem a sua dor. E se a gente começar a olhar para o outro e entender que cada um tem a sua dor, a gente vai ver a vida de forma diferente. Eu, quando saio de casa, eu digo, eu tenho que colocar a minha dorzinha no bolso para começar a entender a dor do outro. E é interessante isso, porque dentro de um trabalho, uma gestão pública, é esse olhar, treinar esse olhar mesmo, é desenvolver realmente a habilidade. Eu sei que já é algo seu que é natural, mas é necessário realmente no seu dia a dia você ter realmente, desenvolver essa habilidade, porque se não for dessa forma, você não vai conseguir realmente atender a real necessidade, né, do que essa população precisa. E quando a gente fala ainda dessas mães atípicas, nesse processo de inclusão mesmo, essas mulheres muitas vezes, elas não têm também a rede de apoio. Então, até um serviço, por exemplo, dentro da assistência social, um grupo que seja feito ali para mães, para que elas possam fazer ali, eu promovo muito rodas vivenciais. E aí é um espaço onde essas mulheres, elas trazem seus desafios, as suas dores, elas se ajudam, porque quando uma começa a falar da sua história, eita, então não sou eu que passo por isso, não. E elas falam várias vezes, Cícera, é aqui que eu me sinto acolhida. É aqui que eu não me sinto julgada. A semana passada eu fiquei super emocionada. Uma mãe na Pestalozzi estava em um treinamento e ela disse: esse projeto me tirou do fundo do poço. Ela tem 2 filhos, os 2 com TEA, nível de suporte 3, o outro ainda tem nível de suporte 3, TOD e TDAH. E um dia desse, ela compartilhando, estou compartilhando aqui porque ela compartilhou com todos, ele simplesmente entrou em crise, pegou um tijolo e na cabeça da mãe. E ela disse, Cícera, eu achei que ele não ia fazer isso. E ela é muito calma, ela é muito tranquila, muito educada. E para lidar com a questão do comportamental do Todd, ela precisa ser mais firme. Ela disse, eu estou reaprendendo a ser mãe. Eu estou reaprendendo a amar o meu filho, porque eu quero abraço, mas ele não quer abraço. Então, imagina o quanto, assim, me tocou profundamente, né? A gente sabe o quanto faz a diferença na vida do outro, mas de você entender que, através de um momento simples, uma roda vivencial ali, de as mães estarem compartilhando os seus desafios, a partir dali ela se sentiu segura em compartilhar a sua dor, se sentiu pertencente,
ela sentiu que, né, as outras mães também passavam por situações semelhantes e ela pensou, aqui é um lugar que eu posso confiar, que é também a minha rede de apoio. Então, eu vejo muito que as mães atípicas estão precisando são de políticas públicas realmente voltadas para as necessidades dela. E eu não falo sobre mediatismo, sobre a gente fazer malabarismo, é sobre fazer dentro da realidade. Então, no seu município, por exemplo, você vai ter uma realidade, né? Em outros municípios tem outras realidades. Então, é entender o que é que eu posso fazer dentro da nossa realidade, mas que realmente se tenha esse olhar, né? Que essas mulheres possam serem assistidas. Isso, cada vez mais fazer lá na assistência, a gente também tem essa rede de apoios para as mães, porque é muito importante elas se sentirem que tem a rede de apoio, porque às vezes, é como eu já falei no começo, em casa não tem. Não se tem nenhum tipo de ajuda em casa, você pede para algum parente, o parente nunca está disponível, o marido não existe. Então, essa rede de apoio onde ela pode ser escutada, onde ela pode ser ouvida, e ela vai entender que tem histórias parecidas, que a minha dor é a dor da Cícera, que é a dor da Patrícia, que é a dor da Juliana, da Ana, de todas, e que ali a gente vive uma só dor e compartilha do mesmo momento. Isso é muito importante. É o que eu digo, uma mulher forte levanta a outra. É verdade. E eu lembro que são várias histórias que eu tenho, né, quando eu falo dessas mães atípicas, mas eu lembro assim de uma história que também me marcou bastante, que foi um evento que nós promovemos e era para trabalhar o autocuidado delas, aí ia ter cabelo, maquiagem, e nesse dia eu vi elas fugindo para não fazer nem o cabelo nem a maquiagem. E eu estava iniciando o projeto lá na Pestalozzi. Eu disse, como pode não querer se maquiar, não querer ficar bonita e arrumada? Olha o meu entendimento lá no início do processo. E aí, daí, mulher, vamos, vai ficar linda, belíssima. Não, mulher, hoje não, depois eu faço. Eu sei que de muito eu falar, e 2 ou 3 foram para lá, e aí fizeram maquiagem, cabelo. Daqui a pouco essa que me chamou a atenção, ela foi lá no banheiro, se olhou no espelho, se achou assim belíssima. Aí pediu para a gestora lá da escola, do Centro Educacional da Pestalozzi, fazer uma foto dela. Só faça uma foto, agora aguarde, viu? E aí ela guardou, ela tá certo. E aí eu sei que daqui a pouco ela foi ao banheiro, voltou-se assim ao banheiro, tirou a maquiagem, lavou o rosto e prendeu o cabelo. Aí eu disse, mulher, você não gostou da maquiagem, não? Você estava tão linda. Essa mulher, Deus me livre, eu vou chegar em casa assim, o que é que o meu marido vai pensar? Você estava na Pestalozzi fazendo o quê? Menina, isso chegou a arrepio, porque me marcou tanto, isso foi em 2023. Me marcou tanto isso, digo, meu Deus, a realidade dessas mulheres e mães. Aí foi aí que eu comecei a entender que a gente precisaria trabalhar o autocuidado de dentro para fora. Exatamente. Essa mulher precisava entender quem ela era. Muitas estão perdidas pelo caminho, precisavam resgatar, trazer, né, para realmente assim o lugar que ela precisava estar, olhar para dentro, para a sua essência e entender que elas precisam estar bem para poder cuidar dos filhos. Exato. Eu trago muito, se você não estiver bem, você não vai conseguir estar bem para o seu filho. Se você faltar hoje, quem vai cuidar do seu filho? Exato. Né? Porque elas pensam muito, quando você fala de sonhos para elas, de projetos de vida, ela pensa muito nos filhos. Eu quero que o meu filho ande, eu quero que o meu filho trabalhe, eu quero que tenha uma escola inclusiva, eu quero que as pessoas respeitem, que não tenha preconceito, capacitismo. E sobre elas, eu nem sei, eu acho que eu nem tenho sonhos. E nós começamos a fazer esse trabalho e hoje eu acho a coisa mais linda. Amanhã nós teremos um evento lá em homenagem da mulher. Meninas chegam, aí nós levamos às vezes parceria com o Senac, aí levam maquiagem, cabelo, sobrancelhas, massagem relaxante, fazem fila. Ou seja, foi um processo, né, de construção e delas realmente se reconstruir, como você trouxe, né, enquanto mulher, se reconstruir. Então, muitas mães atípicas, elas não se cuidam justamente pensando no que o outro vai falar, porque parece que uma mãe atípica tem que andar acabada, doente, não pode ir a uma academia, não pode fazer uma caminhada. Oxe, quem já se viu? Tem um filho com deficiência, olha para isso, não pode ir a uma festa. O julgamento da sociedade é terrível, né? Por isso que eu falo tanto para as mulheres, para que as mulheres entendam que não precisam mais se sentirem julgadas, que as mulheres entendam que chegou a vez
das mulheres, que as mulheres mães atípicas entendam que elas precisam e podem se cuidar, que as mulheres também entendam quais são as violências que elas sofrem. Por isso que eu falo, bato tanto na tecla. E eu sempre digo que o lugar da mulher, parece aquela, é uma frase muito clichê, né? Vai ser sempre onde ela quiser, mas às vezes as pessoas olham para mim e dizem, mas não é tão fácil assim. Não, não é e nunca vai ser fácil. Para ninguém, né, Cécia? Para ninguém. Mas a gente precisa batalhar, a gente precisa ocupar esse espaço. E eu acho bem interessante isso, porque a gente só vai conseguir, de fato, ocupar o nosso lugar de direito, como eu disse, se primeiro trabalhar isso de dentro para fora. Não adianta eu estar aqui maquiada, arrumada, belíssima, e por dentro a minha casinha não está organizada. Ontem eu fiz um post no meu perfil nas redes sociais, eu falando sobre... Deu vontade de eu fazer uma reflexão sobre o que as pessoas pensam sobre mim, porque uma vez eu escutei uma frase, eu acho você uma mulher tão forte, tão corajosa, tão empoderada, tão não sei o quê. E aí eu trouxe, né, que eu também tenho os meus momentos, mas tenho os meus momentos também de eu desacreditar em mim, nos meus sonhos, de chorar, né, no silêncio, de achar que eu não sou capaz, de me achar feia, de me achar, né, de estar lá com a baixa autoestima. A gente tem tudo isso, mas a gente nunca vai se achar feia, viu? A gente sempre vai se achar bonita, feia jamais. A gente chora, a gente sofre, a gente tem um momento, eu não consigo mais, feia jamais. Jamais, né, Cécia? Feia a gente não pode se sentir nunca. Porque a gente é bonita, então não pode. Feia não pode. E aí, quando eu trouxe o texto, aí assim, algumas pessoas comentando e curtindo e tal, e até falaram comigo pelo direct também, como é bacana de você trazer esse seu lado, que assim, às vezes as pessoas não conhecem. E ontem aqui teve muita trovoada, e eu estava lá na Pestalozzi, e eu com muito medo, né, porque eu tenho muito medo dos trovões e tal. Aí chegou lá um colega de trabalho e disse, eu não acredito que a Cícera Lopes tem medo de trovões. Aí eu ri, né, eu disse, pois é, meu amigo, isso aqui é a minha vulnerabilidade. É sobre nós, mulheres, também entender. E essas mulheres que nos enxergam como essas mulheres fortes, empoderadas, entender que nós temos os nossos processos, nós temos também os nossos momentos das nossas dores, os nossos choros, os nossos momentos da gente estar ali, né, meu Deus, será que eu vou conseguir? Né? Será que realmente eu vou alcançar isso que eu estou planejando? É entender que não é fácil para ninguém. Claro que tem realidades que são mais difíceis do que outras, né? A gente, às vezes, tem alguns privilégios que outras mulheres não têm. Inclusive, quando se fala disso, nós, mulheres, às vezes, temos esse hábito terrível de ficar justamente culpabilizando outras, julgando outras e invalidando o corre da outra. Eu lembro que eu falando uma vez sobre a questão dos meus desafios no dia a dia, mas você, mulher, é fácil, que você tem funcionário em casa. Isso. Né? E aí é muito fácil, né, a gente invalidar a outra. E eu digo direto, gente, não, a gente não pode ser assim, a gente tem que ser uma mulher que segura a outra, que levanta a outra e que entende a outra. Não queira desmerecer o corre da coleguinha, não, porque ninguém sabe o que é que a outra sofre. É verdade. Ninguém sabe a dor que a outra sente em casa. Então, quando a gente vê uma mulher, bora levantar, vamos ali. Se você vê uma mulher querendo entrar na política, vamos ajudar. Ela não é a sua concorrente. Não é. Tem espaço para... Eu falo direto. Tem espaço para todo mundo. O sol brilha para todo mundo. O sol vai brilhar sempre para todo mundo. Eu digo, eu só quero o meu lugar. Perfeito. Eu só quero sobreviver. Eu só quero sobreviver. Eu tenho falado bastante isso. Eu só quero sobreviver e ajudar as outras mulheres a entenderem que podem também sobreviver. Eu não quero o lugar de ninguém. Eu não quero ocupar o espaço de ninguém. Eu quero o meu espaço. E isso é tão maravilhoso quando você entende que você tem um espaço, porque infelizmente nós temos mulheres que ainda nem entenderam que existe esse espaço para ela, que o espaço é dela por direito, né? E infelizmente trazem muito essa questão da rivalidade feminina. Muito. Ficam direto querendo a minha rivalidade com outras pessoas. Gente, eu não quero rivalidade com ninguém, eu só quero sobreviver, eu quero viver nesse mundo cão. Verdade. E eu quero que as outras mulheres brilhem também. Para quê?
para brigar por outras mulheres, para mostrar que a gente pode, para a gente não ser mais invalidada em canto nenhum, para que a gente não sofra mais os abusos que a gente sofre diariamente, para não ter mais machismo, para uma mãe atípica não sofrer o que ela sofre, para uma mãe atípica ter o que é de direito, para uma mãe atípica poder se arrumar sem culpa, para uma mãe atípica poder fazer o que ela desejar fazer, para que uma mulher possa fazer o que ela quiser fazer, para que uma mulher, se tiver num relacionamento abusivo, ela saia sem medo, sem culpa, sem dor. Esse é o meu papel na vida. Ajudar outras mulheres. É a minha missão de vida. Eu digo e repito, eu não estou para pegar espaço de ninguém. Eu estou para ocupar o meu espaço, ser luz, e o sol brilha para todo mundo. E você trazendo essa fala, que fala forte, é muito forte e é muito impactante, porque eu tenho certeza que quem está assistindo aqui esse episódio, muitas mulheres são mães atípicas, outras mulheres também que não são mães atípicas, elas estão se sentindo encorajadas com essa fala, sabe? E principalmente por você, enquanto mulher, né, além de gestora que você é, de você trazer isso. E que bom da gente saber que tem essa esperança de ter mulheres lutando por nós e que a gente possa também se sentir pertencente a essa luta, encorajada, e em vez de acontecer a rivalidade feminina, da gente estar se apoiando, levantando umas às outras, entender que cada uma tem uma realidade de vida, então não tem como eu julgar. Você pode acordar às 5 da manhã, né? E tem outras mães que podem, mulheres que acordam outro horário, cada um tem aí a sua gestão de tempo, cada um tem a sua realidade de vida. Aí é fácil você olhar para a vida do outro, só olhar ali pela janelinha, mas não sabe o que é que o outro passa. A vida do outro, mas no interno de cada um, ninguém sabe o que é que acontece. Exatamente. Ninguém está dentro da casa do outro para realmente saber o que acontece. Mas, hoje em dia, como você falou, eu olho muito no olho, eu entendo muito o olhar, a gente já sabe quando a mulher está sofrendo. Eu comecei a entender quando a mulher precisa de ajuda. E cada vez eu tenho como missão de vida, eu amo cuidar da minha cidade, eu amo estar como prefeita, mas eu tenho uma missão de vida muito maior. Alcançar mais pessoas. Né? Alcançar mais pessoas, mudar mais destinos, mudar, porque eu vejo tantas histórias que poderiam ter sido evitadas se tivesse um alcance maior. Tantas histórias que poderiam ser recomeço e não fim. Por isso eu digo e continuo dizendo, mulheres, se ajudem, entendam que lugar de mulher vai ser sempre onde vocês quiserem. Não façam rivalidade, não tentem, eu quero o lugar de fulana. Não, gente, cada uma tem o seu espaço. Perfeito. Aqui no Pode Incluir Podcast, o próprio nome já fala, né? Pode Incluir. É porque o meu objetivo, justamente, era trazer, né, gestão pública, é trazer gestores de escola, é trazer a própria pessoa com deficiência. Terei aqui como convidada esse mês de março também mães atípicas, né? Para que elas possam estar compartilhando aqui e a gente possa juntos aqui através desse canal, né, que aqui através do YouTube, a gente possa estar através da nossa conversa, do nosso diálogo, está contribuindo, né, com essas mulheres e com a sociedade. Eu sempre digo, sabe, Cé, se você estiver aqui nesse mundo e não tiver ainda uma missão e um propósito, procura. Exato. Porque não faz sentido você passar por esse mundo e você não deixar um legado. Vai não. E aí a gente se perguntar, porque muitas pessoas podem estar aqui e eu não encontrei ainda, como já falaram, o meu legado, o meu propósito, tá tudo bem, tá tudo certo, mas procura. Procura. Né? Sempre vai existir um motivo pelo qual vai te mover, né? O seu coração vai palpitar. Isso que eu vejo muito em você, enquanto gestora pública, que não é aquela gestora de chegar de cumprir pauta, de cumprir agenda, aquela coisa. Eu sei que tem um cansaço, porque você é humana, né? E é mãe,
né? Você é gestora, você é filha, você é amiga, você é tudo, né? Tem um pouquinho de tudo. Mas aí você, enquanto gestora pública, você entendeu qual é o seu real propósito e a sua missão, e é isso que você quer fazer e ponto, né? Exatamente. Independente dos desafios, das situações, mas você sempre está querendo aí trilhar essa missão e esse propósito. Para a gente trazer um pouquinho para a educação, uma das dificuldades, né, maiores que a gente encontra na educação, eu escuto muito as mães, então eu trabalho tanto dentro na educação, né, dentro da escola mesmo, ali atendendo famílias enquanto educadora parental, como também, né, as palestras, os cursos, e sempre quando eu tenho a oportunidade dessas famílias chegarem até a mim através de uma roda vivencial, através de um treinamento, elas trazem muito a questão dos desafios da escola. E eu falo, não é só em relação à rede pública, é rede privada também. Só que, por outro lado, eu vejo o quanto a rede pública hoje, ela consegue e está estruturando melhor os seus profissionais em relação à questão de capacitação, em relação a esse olhar que a criança precisa do cuidador. A gente sabe que é lei, mas nem sempre, né, se não for um gestor realmente que tem esse olhar para a inclusão, isso vai acontecer de fato. E aí eu queria saber, né, você, claro que enquanto gestora, não aprofundar nessa parte da educação, mas lá para o município de Atalaia, como prioridade em relação a essa questão da inclusão mesmo, para as crianças e para essas famílias, como é que você enxerga isso, esse processo assim de inclusão? Lá em Atalaia, para todos os alunos, a gente já tem um cuidador. A gente, como eu falei lá no início, a gente tem a terapia para eles, tem a terapia, tem a fono A também, equipe tem a multiprofissional, né, equipe Ceci? muito profissional. E quando tem alguma criança que não dá para fazer lá o tratamento, a gente manda para Maceió e disponibiliza o carro. Uhum. Não é o ideal, porque a gente queria fazer tudo no nosso município. Mas às vezes tem tratamentos que a gente ainda não consegue fazer lá. Então a gente manda no carro para Maceió, mas a gente quer conseguir fazer tudo em Atalaia e a gente vai conseguir. E também tem as rodas de conversa com as mães, tem na assistência social, que é Dá o esse mais importante, que suporte. foi o que a gente tanto falou, o suporte para as mães. Para esse suporte para as mães começarem a se reenxergar, a Se reconhecer, né? reconhecer. E é interessante que quando a gente vai para essa parte do ambiente escolar, né, para as escolas, aí às vezes existem pessoas que não entendem que é necessário você fazer esse trabalho com essas famílias, né? Porque se essa família ela se sente acolhida, se essa família é bem orientada, vai contribuir com o trabalho desses profissionais. E quando vamos para a questão dos profissionais, a gente entende que não é fácil para um professor, não é fácil para um cuidador, para um gestor de uma escola, dar conta, né, dessas A gente demandas. tem que fazer cada vez mais capacitação com Perfeito, eles, perfeito. porque é difícil, é realmente complicado. Então, você tem que ser um profissional muito capacitado que entenda o que é que o aluno tem. Sim. Porque você não pode colocar qualquer pessoa para cuidar de uma criança atípica. Então, a gente precisa de realmente capacitar cada vez mais. E a gente vem fazendo isso ao longo do ano. A gente faz várias e várias capacitações. Quando a família entende que um cuidador não está realmente... porque sempre tem uma reclamação. Que a criança não está se adaptando. A gente muda até que a criança realmente tenha essa adaptação. Isso é tão interessante e importante, na verdade, esse olhar, e eu fico muito feliz, você enquanto gestora, viu, de trazer esse olhar que você tem para capacitar os profissionais, que é algo que eu bato muito na tecla, né? Digo, não dá para a gente falar de inclusão se a gente não acolhe essas famílias e a gente também não prepara esses profissionais, porque quem vai sair ganhando é todo mundo, né? Uma criança que está ali na escola neuroatípica ou um adolescente, se tem uma família que está sendo cuidada, acolhida, essa família vai estar disponível emocionalmente para cuidar, dar suporte a essa criança. Esse profissional também precisa ser capacitado e cuidado. A gente sabe também o quanto essa questão de adoecimento mental dos profissionais em relação a esse dia a dia, que é exaustivo, que é puxado em relação às demandas que uma criança neuroatípica apresenta. Então, quando se tem uma gestão, que eu assim, a gente fazendo aqui um resumo para a gente finalizar aqui o nosso momento, que olha, né? Olha para as diferentes políticas ali no município, assistência,
saúde, educação. Olha que nós nem entramos, né, na saúde, que não é pauta aqui desse momento, mas a gente entende o quanto o processo de inclusão vai acontecer. Então, o Pode Incluir é justamente para isso, sabe? Eu sempre trago profissionais aqui, trago as famílias, a própria pessoa com deficiência, para falar sobre elas, porque é elas que precisam dizer o que é que elas precisam, né, o que é que eu quero, o protagonismo é delas, mas também trazer, né, esse olhar da gestão pública para essa questão da inclusão. E eu sempre digo, a inclusão, ela não está ali somente na questão de legislação de lei. A inclusão é individual. Só vai acontecer se eu quiser, de fato, através da minha empatia, através do meu olhar para o outro. Porque se você, enquanto gestora, você não pensa na pessoa ali com deficiência, numa família atípica, como alguém que precisa de políticas públicas, essa inclusão não vai acontecer. O gestor, antes de ser gestor, tem que ser humano, né? Então, Cícera, eu queria lhe agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui, que eu realmente amei o Pode Incluir. E que quando quiser me convidar de novo... Certeza. Que foi maravilhoso, gente. Então, Cícera, muito obrigada. Seu espaço aqui é lindo. É realmente... me senti abraçada. Que coisa linda. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, o aceite do convite. Eu estou muito feliz. É a primeira gestora, né, pública aqui que eu trouxe. E quando eu pensei no mês de março de que era uma programação voltada para as mulheres, e eu quero trazer aqui mulheres que estejam em espaço de poder, mães atípicas, mulheres que tragam aqui para a gente, né, a sua vida real, né, e também traga o seu olhar, né, a depender da função e do cargo que ocupa. Então, estou muito feliz, estou realizada. E eu fico muito feliz também em saber que o Pode Incluir ele está sendo realmente esse espaço para que possa estar transformando mentalidades, para que as pessoas possam olhar para esse processo de inclusão de forma mais sensível. E também uma forma das pessoas olharem para a questão de um gestor, né, municipal, por exemplo, como é uma pessoa. Né? É pessoa, né? E principalmente entender a missão desafiadora que vocês têm, né, à frente de um município, porque são diferentes pastas, é uma população inteira para você dar conta são várias demandas e você conseguir, né, levar isso de uma maneira tão tranquila. Tem os desafios que eu sei que tem, são muitos, né, as barreiras, entraves, mas como você tem isso como missão e propósito, aí é isso que lhe move. Mais fácil, né? E lhe encoraja. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Inclusive aqui teremos meus seguidores, seus seguidores. Eu quero muito que você divulgue o Pode Incluir, que eu sei a força que você tem através, né, da sua rede social, para que tem outros episódios no canal, para que as pessoas possam também assistir. E deixa aqui, né, essa mensagem aqui para essas pessoas. Nós temos famílias atípicas nos assistindo, pessoas com deficiência, gestores escolares, outros gestores também municipais, a sociedade civil. A sociedade, todo mundo, né? Então, Cícera, eu queria lhe agradecer e dizer, queria mandar, como é mês da mulher, né? Queria mandar uma mensagem para as mulheres, que as mulheres entendam que mulher deve sempre ocupar o espaço que a mulher quiser. Entendam que vai ter sempre vozes representando, ecoando, falando, mostrando que mulher vai estar sempre onde a mulher quiser. Que a mulher, gente, pode tudo. Independente dos problemas, independente de condição, independente de tudo. A gente batalha e a gente chega, Cícera, onde a gente realmente quiser. A gente sofre dor, a gente sofre tudo. Mas que mulher unida chega onde quiser. E eu digo, mulher, temos que nos unir cada vez mais e ocupar os espaços que não foram ocupados, espaços que tem que ter voz feminina, voz ativa, voz que lute por cada uma de nós. Olha, eu acho, vou falar com o pessoal aqui do KeyCast, viu, que a gente precisa transformar esse episódio aqui em mini episódios, porque
Foi uma riqueza que você trouxe, Cécia, aqui pra gente. Eu falo isso de coração. E eu sei que, assim, sabe, muitas mulheres, elas estão fazendo, assim, uma viradinha de chave assistindo esse episódio. Mudança de mentalidade e, consequentemente, de comportamentos. Eu estou saindo daqui agora muito encorajada, bem mais motivada a partir desse episódio, tenha certeza. Então, muito obrigada. Deus abençoe sua vida, abençoe seus planos, os seus projetos e que seja feita a vontade dele, porque com certeza você é um instrumento dele na vida de muitas pessoas e que você alcance bem mais do que a população de Atalaia e sempre será muito bem-vinda aqui e vou chamar muitas vezes, viu? Pode chamar, e eu que agradeço. E sempre, quando eu saio de casa, eu sempre digo que seja sempre feita a vontade de Deus, que realmente a gente seja instrumento na vida das pessoas, que a gente faça sempre o melhor. E eu fico muito feliz de conseguir alcançar, nem que seja uma, duas, o que eu consegui alcançar e realmente ter essa mudança. Que entendam que a gente consegue. Coisa linda, muito obrigada. Obrigada, Cícera. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Pode Incluir Podcast. Curte, comenta e compartilhe. E até lá. Ô, Paula, você me